Vamos agora a Brasília, ao vivo, com o nosso correspondente Genésio Júnior. O Genésio está lá para trazer os bastidores do poder, os bastidores do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal. Conexão Brasília. Genésio Júnior, olha aqui. Ao vivo, Genésio Júnior. Olha só, tá aí. Direto de Brasília, hein? Genésio, mais uma vez, meu querido, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer, Douglas, é um prazer sempre falar com você, conversar com seus telespectadores, internautas, quem mais nos estiver conectado hoje. Olha, vamos colocar logo na tela aí o site politicareal.com.br. O site politicareal.com.br, como o próprio nome está dizendo, é um site especializado em política. Um site especializado em política, mas é um site que trata de política mesmo, né? Os outros aí, você vê aí, os tradicionais aí, são, como se diz popularmente, o Genésio conhece muito bem essa expressão, são muito enviesados, né? Aí o Política Real não. Política Real vai lá, registra o fato, você tem textos, você tem a coluna do Genésio todo domingo, você tem podcast do Genésio todo dia, de segunda a sexta, que é reproduzido em mais de 150 rádios em todo o Brasil. E você tem vários colunistas, reportagens nos bastidores do poder. Então tá aí, ó, www.politicareal.com.br, parceria com o Sistema Dia de Comunicação. Então eu faço um convite para você acessar o politicareal.com.br. Primeiro assunto de hoje, Genésio, retorno dos candidatos ao Nordeste depois de quase 2 semanas de campanha no Sudeste. Verdade, Douglas, verdade. O ex-presidente Lula apareceu na semana passada em São Luís, né, depois de vir do Norte. Mas a gente viu nesses últimos dias, até hoje, né? Até hoje e amanhã também, nós vimos, por exemplo, faz 3 dias que a candidata do MDB, do PSDB, do Podemos e do Cidadania, senadora Simone Tebet, está no Nordeste. Ela começou lá em Feira de Santana, depois passou para Salvador, Recife, né, e agora Fortaleza e São Luís, aí pertinho de nós. Parece que ela não vai ao Piauí, pelo menos por enquanto. Ela vai passar direto aí de Fortaleza, ela não vai parar no Piauí, ela vai direto para São Luís, né? E também Ciro Gomes. Ciro Gomes também faz 3 dias que está no Nordeste, também começou por Salvador, passou quase 2 dias em Salvador, foi para Aracaju, agora está em Recife, né? O presidente Bolsonaro foi ontem a Natal, né? Meio que tentar salvar a candidatura de Rogério Marinho ao Senado, até porque lá é muito difícil, é praticamente impossível que algum candidato sintonizado com ele possa ir, pelo menos ao segundo turno, com a atual governadora Fátima Bezerra, e bem, é o que a gente viu, né? Os principais candidatos, pelo menos os que aparecem nas pesquisas, voltaram ao Nordeste. Agora, por que voltar ao Nordeste, Douglas? Douglas, a título de hoje, praticamente todos os governadores do Nordeste, há possibilidades aí no Piauí, né, e também na Bahia, né, de que existam candidatos não oficialmente sintonizados com o ex-presidente Lula que possam colocar êxito, né? Então, na verdade, o que se avalia entre as campanhas? É de que, primeiro, no caso de Ciro Gomes, tentar salvar ao máximo a sua candidatura, porque ela está sendo atingida diretamente por uma campanha de voto útil, né? E ele tem que tentar guardar pelo menos o espaço dele no Nordeste, até porque ele tem uma vice do Nordeste, a atual vice-prefeita de Salvador, Ana Paula, que é de lá de Salvador, né? Então ele está tentando meio que salvar a candidatura dele, né? A 4ª candidatura dele, e, inclusive lá em Salvador ele deu declarações muito duras contra o ex-presidente Lula e também disse que não votaria de maneira nenhuma em Bolsonaro, né? Bem, a situação do Nordeste é meio que tentar salvar algumas candidaturas, salvar alguns casos específicos, no caso do presidente Bolsonaro, lá em Natal, onde ele tenta fazer um senador da República. Ele, presidente Bolsonaro, que caso reeleito, ele busca ter um protagonismo maior no Senado, onde ele teve muitas dificuldades nesse primeiro mandato, e ele tenta eleger lá, pelo menos lá em Natal não, no Rio Grande do Norte, o ex-deputado federal e seu ex-ministro, né, Rogério Marinho. Então é meio que ações pontuais, né,
porque a avaliação geral é de que o ex-presidente Lula vai ter muito sucesso aí no Nordeste. Agora, Genésio, um outro aspecto que tem sido bastante discutido, aliás, tem se intensificado muito mais agora, é a questão do voto útil. Chegou o momento aí das pesquisas começarem a medir e a mensurar essa questão do voto útil. Os eleitores já começam a olhar e dizer, não, vou usar aqui o voto útil? Douglas, as pesquisas estão apontando que a maioria dos principais candidatos que não estão entre a dupla, né, que é a dupla que lidera as pesquisas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro, de que existe uma taxa considerável de eleitores desses candidatos, claro, eu ressalto aqui o Ciro Gomes e Simone Tebet, que estão propensos a votar em outros candidatos, né, e que estão, inclusive, em dúvida sobre qual candidato eles vão votar. Então, existe, claro, está medido, tanto pelas pesquisas que têm sido divulgadas, como pelas pesquisas internas dos partidos, de que existe espaço para o voto útil. Agora, a dúvida que está sendo colocada por vários cientistas políticos, e nós jornalistas temos que avaliar, inclusive, quando a gente faz as nossas considerações, é de que isso poderá também gerar problemas para aqueles que buscam o voto útil. Na verdade, claro, o único que está buscando mesmo voto útil nesse momento, pelo menos nesse momento, é o ex-presidente Lula, né? Porque o presidente Bolsonaro, para ele, é muito importante que tenha um segundo turno. A questão do voto útil que já é um momento que os eleitores começam a avaliar, o eleitor que estava... Só para a gente concluir, Genésio, para passar para a terceira questão, você falava do voto útil, né? Quer dizer, já é momento que alguns eleitores já começam a pensar no voto útil, né? Sim, as pesquisas já apontam isso, né? As pesquisas já apontam isso. Agora, a discussão entre os cientistas políticos, e que faz com que a gente, como jornalistas, analisemos, porque são informações úteis, né, Douglas? Nós temos que nos socorrer de informações de especialistas também, a partir da nossa experiência, é de que isso também pode gerar dificuldades no possível segundo turno, caso o voto útil não se configure, né? Nós não podemos esquecer, Douglas, que também tem o chamado voto envergonhado, né, que é um voto útil diferente, né, é aquela pessoa que não está dizendo em quem vai votar, né, ou então está dizendo que ainda está em dúvida, ou então que está dizendo que vai votar num determinado candidato, mas que na verdade não está querendo afirmar claramente qual é o seu candidato, né, que no caso são entre os dois mais polarizados aí, os dois polarizados, que é exatamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro. Então tem gente que não tem coragem, Douglas, de dizer. Então isso também é um ingrediente, né? E também tem um outro ingrediente também no voto útil, viu, Douglas? Isso aí nós conhecemos bem, porque eu morei aí muito tempo, sou nordestino, nós sabemos que o eleitor do ex-presidente Lula, entre dois salários mínimos, que são as pessoas mais pobres, né? São pessoas que normalmente contam com o apoio dos políticos para ir votar, né? Então, ou seja, eles têm muitas vezes dificuldades para ir votar. A abstenção mostra que as pessoas que têm mais renda, que inclusive são aquelas pessoas que votam mais no presidente Bolsonaro, né, que são os mais ricos e a classe média, eles têm como ir votar, né? Então, as pessoas mais pobres, que são a maioria que, segundo todas as pesquisas, votam mais no ex-presidente Lula, têm mais dificuldade de votar. Então, nós temos vários ingredientes que envolvem aí a questão do voto útil, né? Ou seja, o voto útil em si, ou seja, a decisão daquele que vai mudar de voto no último momento. Tem também aquele do voto envergonhado, né? E tem também a chamada abstenção, né? Então essa abstenção também vai contar muito. Então o processo eleitoral não é fácil, viu, Douglas? Política não é 2+2. Do Genésio, é o seguinte, o destaque das mulheres nas eleições deste ano vai impactar as eleições no Nordeste, Genésio? E como vai ser esse impacto? Douglas, já está impactando. É impressionante como a questão feminina vai e volta, né? Ela ocupa todos os espaços, né? Então, nesse meio de semana, não era para nós estarmos aqui tratando desse assunto neste momento. Mas os apoiadores do presidente Bolsonaro criam situações que geram problemas para ele, né? Ou seja, um tema que o presidente está tentando remediar com a presença da sua mulher, né? Sua bela companheira,
a Michele Bolsonaro, que quando ela aparece no vídeo, parece que o presidente Bolsonaro ganha outra aparência, né? Alivia muito as grossuras do presidente, mas na hora que ela aparece, vai que surge da parte do presidente Bolsonaro situações constrangedoras que faz com que ele seja imediatamente associado a um candidato que não gosta das mulheres, né? Essa semana, na verdade, na madrugada praticamente do dia 13 para o dia 14, um deputado lá, apoiador do presidente Bolsonaro, no debate lá em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, foi lá e distratou uma colega nossa, jornalista, Vera Magalhães, né? Gosto ou não dela, ela tem direito de perguntar. Nós, jornalistas, somos famosos por sermos perguntadores, né, Douglas? A nossa função é perguntar. Se o político vai responder, são outros 500. Mas a sociedade exige que a gente pergunte por eles. E, às vezes, os políticos não gostam das perguntas que a gente faz, que nós fazemos, que nós realizamos. E ela, Vera Magalhães, foi questionada por um bolsonarista, um deputado bolsonarista lá, que praticamente a achacou, né, de uma forma quase violenta. Isso gerou uma repercussão muito grande na imprensa. Você, obviamente, acompanhou, o nosso internauta, telespectador mais atento, que acompanha a política, não deixou de acompanhar toda a repercussão em torno disso, até porque nas redações existe uma quantidade muito grande de mulheres, né? E as mulheres, normalmente, claro, fazem notar seus posicionamentos. Então, esse constrangimento gerado em torno da jornalista fez com que até o deputado Eduardo Bolsonaro viesse a público para defendê-la, né? Todos nós sabemos, que acompanha as redes sociais, sabe que Eduardo Bolsonaro não gosta nem um pouco de Vera Magalhães, mas ele sabe, porque ele vê as pesquisas internas, apontando que esse tipo de situação cria problema, né? Cria problema junto ao eleitorado feminino, né? Porque as mulheres, apesar de serem maioria, Douglas, a concepção da sociedade a trata como minoria. Então, quando as mulheres são colocadas na berlinda por qualquer situação, inclusive por questão de violência, elas normalmente se solidarizam, né? Elas se solidarizam, e isso gera um efeito, um efeito retroativo dentro da política, que é imprevisível. E para o presidente Bolsonaro, que tem dificuldade com o público feminino, isso é sempre ruim. Agora, Douglas, a dúvida é saber o seguinte: bem, hoje estamos falando desse assunto. Agora faltam aí 17 dias para as eleições. Eu te pergunto, Douglas, será que vai aparecer outro maluquinho aí que apoia o presidente Bolsonaro para criar constrangimento com as mulheres, para novamente essa pauta ser colocada em discussão? Porque, na verdade, a pauta das mulheres deveria ser outra, né? Seria a questão do incentivo a ações mais duras com referência ao feminicídio, permitir que as mulheres tenham melhor acesso à qualificação, capacitação, para que elas se insiram na atividade econômica da melhor forma possível, que ela tenha diversas garantias sociais dentro da família, né, que ela possa se qualificar, se capacitar para esse mundo novo que está aí. E não ficarmos discutindo sobre quem trata bem ou mal mulheres, né? Isso é um assunto que, infelizmente, eu pergunto, será que vamos voltar a tratar disso? Douglas, eu temo que sim, viu? Porque tem muito doidinho aí na praça. Isso, pior é que a repercussão é sempre muito, muito grande, viraliza rápido esse tipo de agressão, e a gente sabe pela experiência ao longo do tempo que à medida que o dia da votação se aproxima, parece que uma agressão que foi semelhante à agressão praticada na semana passada, ela, porque está mais próxima da eleição, ganha um peso maior. Então fica difícil desfazer, fica difícil. Então, às vezes, você passa ali uma semana com uma campanha estratégica, fazendo reuniões, participando de motociata, participando, enfim. E aí você termina jogando tudo pelo ralo por conta de uma declaração que poderia ser perfeitamente evitada. É uma questão simplesmente de raciocínio básico, elementar. A gente espera que isso não aconteça, até porque não é pauta da eleição. Aliás, virou pauta da eleição a agressão a jornalistas, às mulheres jornalistas, né? Tá aí, ó, politicareal.com.br para você acessar ao longo da semana. Na quinta-feira, o Genésio volta. Vamos combinar aí, se é possível, no domingo da eleição, nem que seja uma participação rápida. O Genésio a gente vai ter uma cobertura especial. O Genésio fazer uma análise rápida dos números da eleição no domingo, bem rápido. Para que você tenha uma noção não só dos números, mas o que é que está por trás dos números, é o mais importante. E Genésio, mais uma vez, meu querido, um prazer falar com você, sempre uma honra interagir aqui na O Dia TV. Até a próxima semana.
Grande abraço, Douglas, a todos, inclusive para a equipe que está por trás e luta com a gente. Um abraço a todos. Grande abraço. www.politicareal.com.br